pessoal, tudo bem? Continuando essa série de demonstração desses moldes aqui da turma do Divertidamente, agora eu vou fazer o Raiva. Então, para fazer o Raiva eu usei esse molde, esses olhos resinados, né? Essa cartela aqui, ela vem todos os personagens, né? Dá para fazer cinco de cada. E aqui no molde tem a cabeça, tem essa parte aqui que é a parte da barriga dele, né? Do peito. Aqui é a calça, os dois braços e o sapato, tá? Então, agora a gente vai fazer demonstração. Qualquer dúvida, é só chamar. Eu vou deixar uma playlist aqui, né? Provavelmente quem assistiu já deve estar a playlist aí com todos os vídeos de todos os personagens, tá? Demonstração de todos os personagens dessa coleção. Então, vamos lá? Então, eu começo tirando a cabeça, como eu fiz nos outros, né? Eu vou colocar uma meia bola de isopor. No caso do Raiva, eu usei meia bola de 25 milímetros. Coloquei ela aí, já fechei. E agora eu faço bem o acabamento, porque como o Raiva não vai cabelo, né? Ele não tem cabelo, então essa parte de trás a gente tem que alisar bem. Vocês viram que eu deixei aí uma parte bastante saliente pra fora, né? Sobrando pra ficar mais arredondadinho, ó. E agora eu vou tirando com o cabo do pincel modelador, eu vou tirando essas rebarbas e alisando tudo certinho essa parte de trás. Porque como eu falei, né, como ele não tem cabelo, então precisa ser feito bem certinho esse acabamento aí que vai ficar aparente. Aí eu vou trocar o pincel modelador, que esse tá com a pontinha com defeito, a pontinha desgastada, então peguei esse daí que tá melhor. E a mesma coisa, né? Vamos fazendo o acabamento, vou alisando bem, acertando. Que o molde é isso, né? A gente tem que dar sempre uma ajeitadinha. E é isso que vai fazer a diferença no nosso trabalho. Essa parte de cima, ó, eu apertei com o pincel, tá vendo? Pra dar uma caidinha. E agora eu vou colocar o olho. Depois que eu colocar o olho, eu vou dar mais uma ajeitadinha nessa parte de cima aí. Então, o olho vai bem em cima, bem rente aí, nessa curvinha. A gente ajeita, primeiro eu coloco ele no lugar, vejo se tá tudo certinho. Aí eu vou com o pincel modelador, eu vou apertando, a gente tem que apertar bem devagarzinho, né? E apertando aos poucos pra não estragar. E aí, essa parte de cima, ó, eu dou uma apertada pra baixo, tá vendo? E aí ele vai ficar com mais cara de Raiva, né? E dessa forma também acaba fixando aí o olho. Dá mais uma reforçada aí pro olho não saltar. Agora, a gente vai colocar a boca, mesma coisa, a gente coloca e vai apertando. Como a boca é grande e é uma parte bem reta, né? Então, tem que ir com calma, eu aperto de um lado, aperto do outro, deixo ela bem encaixadinha aí na massa. E depois eu dou uma apertadinha nas laterais pra ela ficar bem firme. E quando estiver secando, a gente vai olhando, vai vigiando pra ver se não tá expulsando, porque como a massa vai encolhendo, né, e o adesivo resinado, ele é rígido, então tem que estar sempre de olho. Mas apertando direitinho e fazendo esse ajustezinho aí na lateral, dá certo, aí a chance de sair é muito pequena. Então agora eu vou tirar a calça, né, do molde, dessa cavidade aí, essa parte não tem muito segredo, né? É na cor marrom, a gente coloca, vai ajeitando bem pra tirar todas as rebarbas. Sai bem marcadinha, ó, a parte de trás, né, que tem o bumbum. E aí, essa parte reta é a parte da frente. Aí, aqui já tá marcado a parte pra pôr os sapatos. Aí, eu tinha esquecido de falar antes, eu tirei o sapato primeiro, né, deixei ele dar uma ressecadinha. Então, é bom ele tá um pouquinho mais durinho, né, pra colocar aí na calça. Geralmente eu faço o sapato e espero algumas horas, aí depois eu faço a calça e a cabeça dele. Porque aí, ó, quando a gente apertar, não vai amassar o sapatinho. Então, aí é só ajeitar. E aí, agora a gente vai escorar atrás, deixar secando assim, escorado, pra ele ficar retinho. Então, agora nessa parte, eu vou fazer a parte da camisa dele, né, a parte do peito. Vou colocar massa branca. Aí, essa cavidade, ela é bem fundinha nas laterais. Então, eu vou colocando a massa e vou apertando bem pra sair certinho com o formato do molde. Eu uso
esse boleador, né? Porque pra não correr o risco de colocar a unha e acabar estragando o molde, então vou apertando bem pra massa pegar todos os buraquinhos do molde e sair certinho. Aí a gente ajeita, tira o excesso, né? E vai tirar essa parte. Eu faço isso depois de algumas horas, então a primeira etapa é a calça e a cabeça, né? Aí a calça e a cabeça já estão mais firmes, aí agora que eu vou fazer essa parte que eu tô fazendo aí, que é a parte branca do peito. Então, eu vou passo sempre o pincel aí pra tirar o excesso, né? A rebarba, qualquer defeitinho que ficar. E aí, ó, a gente vai encaixar na calça. Então, eu passo cola branca, né? Eu sempre uso a cola branca da Tec Bond pra colar massa na massa, né? A massa fresca. E vou tirar o excesso e vou colar na calça. Então, a calça já tá mais firminha, como eu falei, e a gente encaixa. Aí é mais ou menos a diferença de umas 12 horas entre o tempo que eu fiz a parte da calça e agora essa parte que eu vou fazer a camisa, né? Nessa emenda aí eu tô usando só a estequinha pra ajeitar a emenda, mas aí a gente vai depois colocar o cinto. É bom fazer isso para não ficar nenhum buraco, né? Porque depois na hora de colocar o cinto fica mais fácil. E aí a gente vai colocar a cabeça também. Então, eu coloco a cola, né? Como eu falei, essa parte a calça e a cabeça, elas já estão mais firmes. E aí, a gente vai conseguir ajeitar bem essa parte branca aí da camisa dele. Vou encaixar e ajeitando aí nas laterais. Fica bem certinho, né? Fica bem ajeitado. E agora, essa parte a gente vai deixar secar para fazer a próxima etapa. A gente deixa ele secar, escoradinho, em alguma parte, né? Alguma parede, alguma peça, para ele ficar reto. Ou se quiser, pode colocar um arame no pé também, né? E fixar no isopor, mas eu deixo ele assim encostadinho, numa almofadinha. E agora a gente vai fazer a próxima etapa, que é colocar o cinto. Aí não tem muito segredo, né? Vou tirar uma tirinha de massa marrom, fazer essa tirinha, colar aí em volta da cintura dele, para fazer o cinto. Aí a gente pode deixar essa emenda no meio aí na frente, porque é a parte que vai a gravata. Então, quando colocar a gravata por cima, não vai aparecer a emenda, né? Então, deixa bem aí na frente, nessa parte reta aí. Aí, vou cortar o excesso. Agora, eu vou fazer essa parte onde encaixa o cinto, né? Então, eu pego uma tirinha de massa marrom, meço aí, ó, e vou cortar vários. A gente vai colocar na volta toda, né? Então, vai dar mais ou menos, acho que umas 5 peças. Então, eu coloco aí na lateral, passo a cola em cima, embaixo, coloco o pedacinho de massa marrom claro. E aí, com uma estequinha, a gente dá uma ajeitada, dá uma reforçada aí pra colar, ó. E aí fica certinho. Depois eu pego o pincelzinho com água e passo, né, pra dar o acabamento e pra tirar o excesso de cola. Eu gosto de usar esse pincel modelador também, que ele é bem macio, né? Então, aí ficou 2 partes na frente e 3 atrás.
Aí, agora a gente vai colocar a barra da calça, também nesse mesmo marrom. Nós vamos cortar essa tirinha. Essa tirinha é bom ela tá mais ressecadinha, fica mais fácil. Se você fizer na hora e já for colar, é mais complicadinho, acaba grudando. Então, você vê que ela tá mais ressecadinha, né? Aí eu vou... Aí também não tem muito segredo, né? Só deixa a emenda aí pra dentro, no meio das perninhas dele. Faz toda a voltinha aí, pegando bem em cima do sapato e pegando até o outro lado. Aí a gente cola, vamos fazer isso nas duas pernas, colar, também tirar o excesso de cola que ficar com o pincel modelador e aí tá feito. Então, já fiz o acabamento, aí agora eu vou pegar esse tequinho agulha, só fazer uma leve marcaçãozinha aí na lateral para dar um movimento, um ajuste, né? É só um detalhezinho, ó, e tá pronto. Aí a gente vai deixar secar essa parte, né? Pra depois continuar. Agora vamos fazer a gravata dele. Para fazer a gravata, eu pego uns pedacinhos de massa marrom, vermelho e branco, misturo assim, ó, cortei vários pedacinhos, aí misturo. E sem misturar todas as cores, né? Deixando assim os pedacinhos meio mesclado. Vou abrir bem fininho e cortar no formato da gravata. Aí ela vai ficar assim, ó. A gente vai colar aqui nessa posição, depois colocar agora. Então, agora eu vou fazer as mãos, né? No molde tem as duas partes da mão, já sai o braço e a mãozinha junto. Então, a gente tira, dá uma alisada aí nessa parte da lateral, né? E aí, ele fica com a mãozinha fechada. Então, como que eu faço? Eu vou ajeitar aí essa parte do dedinho, faço... eu sempre uso essa estequinha agulha, né, pra fazer esse movimento aí do dedão. E aí, depois a gente vai dobrar a mãozinha, fazer essa dobra, ó, dobrar assim e dobrar um pouco o dedão, pra ficar como se ele tivesse com a mãozinha fechada, ó, né, que ele anda assim, todo troncudinho. Até coloquei um pouquinho na mesa, apertei pra ficar mais retinho embaixo, ó, e fica dessa forma. Então, eu vou fazer isso nos dois braços, pra depois encaixar aqui, ó, e colocar a gola. Agora, a manga tem um detalhe bem importante. A manga não é reta, essa manga dele. Ela é curvada, ela fica assim, ó, na diagonal. Então, a gente vai abrir um pedacinho de massa e na hora que a gente for colocar, a gente coloca ele bem inclinado assim, pegando a parte de cima e descendo, tá vendo? Pra ele ficar como que olhando de lado, né? Ele ficar na diagonal. Aí, a gente tira o excesso, né? Fecha aí e faz o acabamento para depois colar lá no braço. Vamos fazer isso com os dois braços, né? As duas mãozinhas. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Bem na diagonal. E aí, nessa manga dele também tem uma bordinha, né? Como se ela tivesse dobrada. Então, a gente vai colocar uma tirinha de massa aí também. E vai colocar em toda a volta, né? Pra dar esse efeito de manga dobrada.
Então, feitos os 2 bracinhos, a gente vai colar no corpo, né? Aí, a gente vai ajeitando aí nas 2 laterais, ó. Ele vai ficar dessa forma. Aí, agora só falta colocar a gola aí pra fazer o acabamento. Tô dando mais uma apertadinha aí nas laterais pra ficar bem firme, né? Ou bem encaixadinho. Pra na hora que colocar a manga não ficar essa voltinha aparecendo. Agora, pra gente colocar a gola, essa é a parte mais chatinha que tem. Vou cortar mais ou menos essa tirinha, né? Mais ou menos 1,5 cm. Aí também é a olho, tá? Eu cortei a tirinha e eu fui ajustando. Cortei aí na medida. Aí agora eu vou fazer um corte fechando, né? Deixando as laterais um pouquinho maiores. E aí essa parte é meio chatinha, né? Não dá pra fazer de uma vez, não tem um molde certo, né? Então depois que a peça tá pronta, a gente vai cortando e vai ajustando. Quando tiver na medida certinha, aí a gente consegue colocar no corpo. O importante é deixar essas pontinhas assim, maiores, né? Pra dar aquele efeito da gola. Ó, corto um pouquinho na diagonal dos 2 lados. E aí, eu vou colar aí no corpo dele. Dá pra colar assim, ou assim pra cima e depois virar. Eu gosto de fazer assim, ó, colar pra cima e depois virar. Só tem que tomar cuidado que na hora de passar cola, a gente tem que passar cola só nessa emenda aí da parte branca, né? Tem que tomar cuidado para não pegar na parte vermelha da cabeça dele, porque senão a gola vai acabar colando na cabeça e aí dá ruim. Então, a gente passou a cola bem aí na emenda. Ó, tá vendo? Eu tirei o excesso de cola. E aí, vou ajustando, fazendo a volta toda. Se sobrar algum excesso, a gente tira. E aí, depois a gente dobra, né? Faz o acabamento e dobra. Vou deixar assim na íntegra, não vou cortar. Vou mostrar direitinho aí como que eu faço. Que aí vocês, observando, né? Consegue ver como é que foi feito. Mais do que falando, né? A gente vai vendo e vai observando. Aí, tá vendo? Eu acabei ficando com cola ali, ó, na cabeça. Então, acabou ficando colado o pedacinho, mas aí eu já dei uma ajeitada. E aí é o jeito mesmo. Primeira vez que eu fiz essa parte aí foi mais difícil. E aí depois de alguns outros personagens, né, que eu fiz, algumas vezes a gente vai pegando mais prática. Vou colando, ó, vou juntando, unindo aí e virando, tá vendo? Mas se não quiser fazer essa voltinha, pode colar ele todo reto também. Aí vai da forma que vocês se adaptar melhor, né? O importante é ter essa gola, é ter esse acabamento que faz parte da roupa do personagem, né? Ó, conforme eu fui ajustando, eu vi que tava maior aí, e aí eu eu cortei o excesso, né? Cortei o excesso pra no final ficar certinho. Passo cola com um palitinho. Nesse caso, como é fino, aí uma parte pequena, né? Fica bem mais fácil passar a cola assim com palito de dente. Então, aí é a parte final, né? Tô dobrando ele, ó. Também, eu vi que nessa lateral, eu vi que ficou um pouco maior. Então, não tem problema, a gente vai ajustando, não precisa refazer tudo não, é só cortar o excesso que ficou aí. Se tivesse ficado mais na frente também a gente ajustava, né? E aí não tá perdido não. Aí esse pincel aqui também, ele é muito bom pra fazer esse tipo de acabamento, né? Quando tem uma parte reta assim, ó. Eu gosto muito dele.
Aí aqui na frente eu vi que ficou muito reto, então eu vou pegar a tesoura e vou cortar, fazer mais uma curvinha aí, né? Deixar mais na diagonal, ó. E aí, a gente vai ajustando. Agora eu vou pegar o pincel com água, vou passar em toda a lateral para tirar o excesso de cola e para fazer aquele acabamento final, né? E tá pronto mais um personagem dessa turminha. Nos próximos vídeos eu trago os outros personagens. Falta a Nojinho e a Alegria. Até mais, beijos!